Abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 até o 41. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até o 41. Vou pedir para alguém trazer água aqui para o pastor. O pastor está com sede logo cedo. Marcos capítulo 4, versículos de 35 até o 41. Na minha Bíblia o tema é Jesus acalma a tempestade. Na tarde daquele dia, Jesus lhes disse para quem? Aos discípulos: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Levaram quem consigo no barco? Jesus. Assim como estavam outros barcos, o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele respondeu: o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, irmãos? Bom, o que está acontecendo aqui, igreja? Jesus está ensinando uma multidão, pregando a palavra, ensinando as coisas do reino. E quem prega, sabe que é cansativo, sabe que exige um cuidado, exige uma atenção, exige uma concentração. E a Bíblia não fala por quanto tempo Jesus estava pregando ali, mas eu creio que por muito tempo, bastante tempo, Jesus já estava falando, ensinando as coisas do reino de Deus à multidão. Portanto, Jesus ele estava muito cansado, já exausto. E a Bíblia diz que já se fazia tarde, já a tardezinha, quase que chegando à noite. Então Jesus ele chama os seus discípulos e fala: olha, está na hora de encerrar o culto aqui, está na hora de partirmos. Passemos para outra margem. Vamos atravessar de barco esse mar, vamos para o outro lado. Os discípulos imediatamente ouviram e atenderam a ordem de Jesus. Desceram, prepararam ali o lugar. Jesus entrou com eles. E exausto como ele estava, foi para o fundo do barco, que eu imagino que não era um barco grande, não era um barco tão grande assim. Mas Jesus se acomodou no lugar onde dava e encostou a sua cabeça numa almofada. E de tão cansado Jesus dormiu. Mas pastor, Jesus sentia cansaço? Sim. Por que Jesus sentia cansaço? Porque como homem, ele era 100% homem. Amém? Como homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não se utilizou da condição de Deus para não sentir fome, não sentir cansaço, não sentir dores, não sentir, enfim, as necessidades que eu e você nós temos. Portanto, Jesus estava, sim, cansado e muito cansado. E quando Jesus entrou no barco e se deitou, as coisas estavam bem. O mar estava tranquilo, né? E foi aí que Jesus então
reclinou a sua cabeça e começou a tirar ali aquele cochilinho gostoso, né, que a gente ama, e esse cochilo ele se tornou um sono pesado, um sono profundo. O problema é que no versículo 37 a Bíblia diz: levantou-se então um grande vendaval, uma grande tempestade, de repente, no meio do caminho, uma tempestade tão grande, que começou a bater no barco, que começou a encher o barco de água. E tempestade aqui, meu irmão, tempestade aqui, ela representa as lutas da vida, as diversidades, os problemas da vida. E problemas da vida é um negócio que todo mundo tem e todo mundo vai ter. Isso não é a profecia, isso são palavras de Jesus. Abre sua Bíblia aí no livro de João 16, versículo 33. Olha o que está escrito aí. João 16 e verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Jesus não estava falando isso somente para um grupo de pessoas. Jesus estava falando isso para ser registrado na sua palavra, e vale para quem lê, e vale até para quem não lê. No mundo tereis aflições. Aflições é um negócio que está, sentenciado para todo mundo. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Nem sempre existiu aflições. Deus, ele não nos criou para passar por aflições. Deus não nos criou para passar por adversidades, lutas, problemas, tristezas, tribulações. Não. Deus nos criou e colocou o homem no jardim, abastecido de tudo que ele precisava, com um clima perfeito, mas o homem pecou contra Deus. E a partir daí, então, no mundo tereis aflições. É o salário do pecado. Amém? Tempestade, meu irmão, ele fala de problemas, de luta, de dor, né? E as tempestades das nossas vidas, elas são inevitáveis. Todo mundo vai passar. As tempestades também, elas são imprevisíveis. Ninguém consegue prever o dia em que a luta vem. A única pessoa, ou o único que consegue prever o que vai acontecer no dia de amanhã é o próprio Deus. Amém? Somente Deus. Nós não conseguimos prever o que vai acontecer amanhã. De repente tudo está bem, né? E ao ligar a televisão você recebe a notícia de que está acontecendo uma grande pandemia, está se alastrando pelo mundo todo. É assim ou não é? De repente, muitos perderam o emprego nessa pandemia. Poxa, mas estava tudo bem. Imprevisto, imprevisível. Fulano que estava bem, estava cheio de saúde, estava jovem ainda e foi, infelizmente, infectado pelo vírus e faleceu. Mas estava tudo bem. Uma tempestade repentina, uma tempestade imprevista aconteceu no meio do caminho e tirou a vida de alguém. Na vida da gente é assim, igreja. Tudo está bem, como estava quando eles estavam pregando, como estava quando eles entraram no barquinho, porém, a Bíblia diz, no meio do caminho se levanta uma grande tempestade. Meu irmão, a tempestade também, que são os problemas da vida, às vezes fogem do nosso controle. Às vezes o problema é tranquilo, é fácil de resolver, mas às vezes o problema foge do nosso controle. Assim são as tempestades da vida. E por último, as tempestades também têm um lado bom. Como assim, pastor? Sim. Através dos problemas da vida, nós aprendemos algumas lições. Nós nos aproximamos mais de Deus quando existem problemas, quando existem tempestades da vida. É assim ou não é?
Quando tudo está bem, para que eu preciso de Deus, né? Tenho saúde, tenho dinheiro no banco, tenho condições, tenho carro, né? Enfim, preciso de Deus para quê, né? E aí vem a luta, e a primeira coisa que você faz quando está passando por uma tempestade, aquela tempestade, principalmente aquela tempestade que foge do nosso controle, que a gente faz, se aproxima de Deus. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Entre um churrasco e a igreja, não, vamos para a igreja, porque a pessoa está passando uma prova, uma tempestade. Então nem tudo é ruim numa tempestade, porque ela nos faz nos aproximar de Deus. Ela nos faz também resilientes, né? Se não tivéssemos problemas para resolver, nós não iríamos vencer os próximos desafios da vida, né? Você imagina quantas adversidades, quantas lutas você já passou de quando você era pequeno, criança até agora, né? A primeira luta eu acho que é quando você sai do ventre da sua mãe, está tão quentinho, né? Você não precisa chorar para se alimentar, né? Tudo está pronto ali. O próprio Deus criou o corpo da mulher para alimentar o bebê, então está quentinho, está gostoso, está abrigado, está protegido, está alimentado. Então, de repente, o bebê sai e automaticamente já sai sentindo frio, não é isso? Começa a sentir fome. E aí já toma uma agulhada no pezinho para fazer o exame do pezinho. E aí sucessivamente. Chega a fase de nascer os dentes, né? Dá até febre. Depois chega a fase de trocar os dentes. Já pensou arrancar um dentinho? Dói ou não dói? São as aflições da vida que nos acompanham desde a infância, desde o colo, desde bebê. As cólicazinhas e por aí vai. Mas essas adversidades ainda criança que você teve, que eu tive, formaram o ser humano que eu e você é. Amém? Então nem tudo dentro de uma tempestade, nem tudo dentro de uma luta, nem tudo dentro de uma prova é ruim. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito em cima disso, e quando eu entendo isso, vai ser mais fácil passar pelas adversidades, passar pelas lutas, amém? Passar pelas tribulações, pelas situações da vida, de uma forma que a gente consiga chegar do outro lado, porque esse era o propósito de Jesus. Passemos para o outro lado, amém? E nós só vamos conseguir atravessar a luta, atravessar a tempestade, quando nós somos resilientes para isso, quando nós temos experiências com isso, amém? Então, nem toda tempestade, nem tudo que há na tempestade é ruim para nós. Depende muito de como nós lidamos com ela. E aí existe um grande mistério, igreja. Aí existe um grande problema. Administrar o problema é um grande problema. Parece estranho, mas é muito verdade isso. E o versículo 37 continua dizendo: levantou-se então um grande vendaval, uma grande tempestade, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Quem já viu um mar em fúria aqui, igreja? Eu já vi. Uma vez, fomos à praia, eu, meu tio, mais uns amigos, e tinha um caminho nas pedras, que dava numa pedra grande, bem beira-mar mesmo. E tinha uma pedra mais alta e uma mais baixa. Eu não sei porque eu não escolhi, mas eu fui para a pedra mais alta. Eu não escolhi aquilo, foi natural. E automaticamente, duas meninas que estavam atrás de nós escolheram a pedra de baixo. Questão de segundos, uma onda veio e engoliu as duas meninas para dentro do mar. E meu irmão não tinha o que fazer, literalmente. Não dava para imaginar a fúria do mar. O mar lançava elas contra as pedras. E uma atitude que eu tive ali foi correr para chamar um salva-vida, precisou de helicóptero. Até hoje eu não sei se elas sobreviveram àquilo, mas foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. O mar em fúria.
E foi isso que aconteceu no momento em que os discípulos estão com Jesus no barco, atravessando o mar. Ondas terríveis começaram a se voltar contra o barco. E para piorar aquela tempestade, o barco se encheu de água. O barco estava a ponto de afundar. Tudo estava ali desmoronando praticamente. Como é que se tem esperança dentro de uma tempestade como essa? Como é que eles poderiam imaginar que poderiam chegar do outro lado passando por uma tempestade como essa? O mar já estava perto de afundar. As ondas batiam no barco a ponto de quebrar a sua madeira. E eu imagino os discípulos lutando contra aquela tempestade, preocupados, com muito medo. E um dos maiores medos que o ser humano tem é o medo da morte, né? E é o que passou na mente deles, eu acredito que é o que passaria na minha mente também, o medo de morrer. Mas eu vou no versículo 38 e vejo na primeira frase que Jesus, porém, estava dormindo. Meu Deus. O relato bíblico que a gente está vendo, que está acompanhando aqui, a gente imagina que já tinha algum tempo que eles estavam passando por aquela tempestade. A gente imagina que não aconteceu assim, imediato. Eles lutaram contra aquilo. Dentro do barco estava Pedro, que era pescador, Tiago, que era pescador, João, pessoas experientes, com pescaria, com tempestades no meio do mar. Por que a tempestade, meu irmão, acontecendo e quase derrubando o barco, quase que afundando o barco, na verdade? Por que eles demoraram tanto para acordar Jesus? Eu te respondo. Eles demoraram muito para acordar Jesus, porque eles acharam que tinha habilidade suficiente para resolver o problema sozinho, pastor. Experientes como eram, deixa comigo, a gente resolve. Não precisa acordar o mestre, não. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar uma estratégia. Cada um de vocês faz uma conchinha na mão e começa a tirar água do barco e jogar para fora. Ei, meu irmão, adiantou? Então vamos pegar os remos, vai, cada um pega o remo e rema mais forte, vamos, se ajudem, vamos. Enquanto um tira a água do barco, o outro rema mais forte. Adiantou, meu irmão? Estratégias humanas, por mais habilidade que você tenha, por mais inteligência que você tenha, não é suficiente para tirar você de algumas tempestades. E eles só recorreram a Jesus, eles só acordaram Jesus no momento em que a tempestade fugiu do controle. Agora imaginem vocês, que Jesus está dentro do barco, e Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem controle sobre tudo porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele foi o último recurso a ser utilizado. Quantos de nós estamos esperando a situação fugir do nosso controle para poder recorrer a Jesus? Para poder ter um compromisso com Jesus? Para poder servir a Jesus? Quantos de nós estamos nesse barquinho, enquanto existe a calmaria, estamos vivendo da nossa própria forma, sem querer compromisso com Jesus? E de repente um ventinho vem e você fala, eu resolvo sozinho. E uma ondinha vem e você fala, eu resolvo do meu jeito. E as coisas vão piorando à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai se aprofundando, entrando mais em alto mar, até que a tempestade foge do controle, e nesse momento você vê que as coisas estão tão fora de controle que pode levar a sua vida, e então você recorre a Jesus. Mestre,
É um erro enfrentar a tempestade sozinho, meu irmão. É um erro achar que não precisa da ajuda de Deus. O salmista declarou: elevo os meus olhos aos montes. E quem melhor do que os montes para proteger uma cidade? A cidade de Davi, né? Mas eu elevo meus olhos e contemplo os montes. Porém, de onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluias! O seu socorro, meu irmão, não vem do seu salário, do seu emprego, da sua saúde, do que você tem hoje. O seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Porque hoje você está bem, hoje você está empregado, hoje você está com saúde, hoje suas contas estão pagas, hoje tem dinheiro no banco, mas o amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. Porque nada nessa vida, meu irmão, pode me proteger como a mão de Deus. Aleluia. Nada nessa vida pode me dar segurança como a mão de Deus me dá. O primeiro recurso, meu irmão, que você precisa recorrer é acordar Jesus. Não porque ele está dormindo agora, mas porque Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ver a sua fé em prática, em ação. Ele quer ver você dobrar o joelho e falar: Senhor, me socorre. Ele quer ver que você confia nele. E Ele está pronto a te ajudar. Quantos, eu falo de uma forma geral, quantos na igreja, meu irmão, estão esperando a situação fugir do controle para ter um compromisso com Deus? Tome cuidado, meu irmão, porque isso pode ser muito perigoso. Tome cuidado, porque pode ser tarde demais. Aquela tempestade realmente poderia ter tomado a vida deles. E eles tentando administrar a situação sozinhos. Ainda no versículo 38 diz: Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Uma frase de censura, como se dissesse: Mestre, você não se importa que a gente morra? Mestre, você não se toca não? Ô mestre, vai ficar aí dormindo enquanto a gente morre, mestre? Palavras de censura contra Deus, contra Jesus. Ei, mestre, acorda, rapaz. Olha só o que está acontecendo, mestre. Como se Jesus não soubesse, né? Mas eu imagino Jesus pensando assim dentro de si: por que vocês não me acordaram antes? Ah, vocês demoraram para firmar um compromisso comigo, vocês demoraram para buscar esse recurso que sou eu, vocês esperaram a situação sair do controle para me procurar, e ainda vem com palavras de censura contra mim. Mestre, tu não se importa, tu não está vendo? Você não está vendo o que está acontecendo na minha família, no meu lar, com o meu casamento, com o meu filho, com a minha saúde? O senhor não se importa? Quantas vezes, não responde para mim não, meu irmão. Quantas vezes seu corpo deu um sinal de alerta? Para de comer hambúrguer, para de comer hot dog, para de tomar refrigerante. Quantas vezes seu corpo reagiu, né? Para de comer sal, igual doido, né? Para, e você não para.
lá na frente, meu irmão, a situação foge do controle. Jesus, tu não está vendo? Tu não se importas? Quantas vezes trata o marido igual a um cavalo e o marido trata a esposa igual a uma égua? E quando o casamento acaba, Jesus, tu não estás vendo? Espera aí, meu filho. O problema não sou eu, o problema é você. Que esperou a coisa fugir do controle para poder tomar um conselho de alguém que pode te ajudar, para poder firmar um compromisso com Deus, para poder acordar Jesus com a sua oração, com o seu joelho dobrado, buscar a face de Deus, falar: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e o homem precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E no momento que eu tenho compromisso com Deus, eu começo a entender essas coisas e eu começo a praticar o que eu leio, eu começo a praticar o que eu aprendo, e a partir daí a minha vida, ela se transforma, as coisas começam a melhorar. A tempestade, ela pode até vir, mas ela não vai me derrubar, porque Jesus está no meu barco, e Jesus está acordado desde o início da tempestade, aleluias. E muito mais eu digo para você, às vezes eu orei e eu busquei a face do Senhor antes mesmo da tempestade acontecer. É uma forma de prevenir problemas, meu irmão. Oração, jejum, frequência na casa do Senhor, obediência à ordem do Senhor, à vontade de Deus. Isso previne muita coisa ruim de acontecer. Previne que muita coisa ruim aconteça, na verdade. Mas eu não posso censurar os discípulos por terem falado essa frase de censura contra Jesus, porque essa frase é a minha frase. Essa frase é a nossa frase. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Essa frase é a frase da limitação humana. Essa frase é a frase de quem está enfrentando um problema que fugiu do controle. Ele sabe que não pode resolver mais sozinho. Essa frase é a frase daquele que esperou as coisas fugirem do controle. E aí olham para o céu e falam: mas Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? Ele tentou resolver sozinho um problema no casamento, um problema com o filho rebelde, um problema com a saúde, um problema emocional, né? Um problema de vício. Ah não, quando eu quiser eu paro. Não, bebida não me domina não, quando eu quiser eu paro. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí quando tem uma convulsão, quando tem uma cirrose, quando tem um problema lá em cima, Jesus, tu não te importas? Ei, meu irmão, Jesus é o primeiro recurso. E quando nós usamos esse recurso em primeiro lugar, muitas tempestades que acontecem na nossa vida não vão acontecer. Olha bem o que eu estou falando. Muitas tempestades não vão acontecer. E as tempestades que acontecerem, Jesus vai estar acordadinho com você, aleluia. Jesus vai estar ali com você de prontidão. Jesus vai te orientar como você deve fazer, qual é a atitude que você tem que tomar. Jesus vai te orientar: ei filho, vai por aqui, ei filho, não entra nesse lugar, ei filho, espera um pouquinho mais, ei filho, deixa para partir daqui meia hora, ei filho, vamos partir meia hora antes. Quando você, aleluia, serve a Deus, meu irmão, quando você tem Jesus como seu primeiro recurso, as tempestades da vida não te abalam, as tempestades da vida não destroem a sua família, as tempestades da vida não fazem você tirar a própria vida, como muitos têm feito. O problema é que nós estamos esperando as coisas piorarem para buscar Jesus como recurso.
E esse recurso é de graça, meu irmão. O que você está esperando acontecer na sua vida para você sair do crime? O que você está esperando acontecer na sua vida para você sair do vício? O que você está esperando acontecer no seu casamento para você acordar e pedir ajuda de Deus? O que você está esperando acontecer com o seu filho? Ah, mas eu confio muito no meu filho, pastor. Confio tanto que eu deixo ele sozinho em casa com a namorada dele, com o namorado dele. Não acontece nada, pastor. Confio tanto que eu deixo ele ir para balada. Ele chega no outro dia, até cheira o bafo dele, pastor. Faz o bafo aí para me cheirar. Não sinto cheiro de nada, pastor, tá tudo bem. Aí, de repente, seu filho aparece em casa viciado em drogas pesadas. Começa a assumir algumas coisas dentro da sua casa. E, de repente, ele começa a te pedir dinheiro mais do que pedia. Daqui a pouco ele te agride por causa do dinheiro que você não quer dar. Começa a te obrigar a fazer empréstimos, comprar coisas para ele. Até que a situação foge do seu controle. E você resolve acordar Jesus. E você não acorda Jesus com um beijinho, com um toquezinho simples. Você acorda Jesus com essa frase: Mestre, tu não te importas? Como nós somos falhos, igreja. Como nós somos falhos. Uma outra coisa que talvez nos aflija ainda mais do que o próprio problema, meu irmão, é a demora em Jesus atender a nossa urgência. Imagina as ondas lá em cima, meu irmão, entrando dentro do barco, todo mundo molhado, ensopado, tentando tirar água do barco, e remando para um lado, o barco indo para o outro. De repente a onda quase quebrando o barco, você sente a madeira sendo torcida. E Jesus dormindo. Essa demora que nos faz agir assim: Mestre, não te importas que perecemos. Tem hora em que a demora de Deus, meu irmão, nos aflige mais do que o próprio problema. Quem está se divertindo, meu irmão, parece que a hora passa rápido demais. Se eu estiver me divertindo durante o dia inteiro, 24 horas vai passar em 12. É assim ou não é? Mas se eu estiver sofrendo, meu irmão, cada minuto vai demorar 5 para passar. É assim ou não é? E eu sou imediatista, eu quero logo ficar bem de novo. Eu não quero ficar passando mal, eu não quero ficar sentindo dor. Eu não quero estar correndo risco de morte. Não é assim? Então eu acordo Jesus: Mestre, não te importa, Senhor, que pereçamos, mas o Mestre está dormindo. E essa demora me aflige mais, me faz perder a esperança, me dá crise de ansiedade, me faz desistir de muita coisa, me faz ter depressão. Às vezes pessoas que não têm prazer em levantar da cama, pessoas que olham para a janela, como já aconteceu comigo, e desejar que ainda esteja escuro do lado de fora, para não ter que levantar e enfrentar a situação, e enfrentar o problema, enfrentar a adversidade novamente. Quantas pessoas, irmãos, cometeram suicídio porque não buscaram Jesus como primeiro recurso, porque demoraram, e quando as coisas fugiram do controle, já era tarde demais. Quando essa demora acontece, meu irmão, é aí que surgem os abortos, é aí que surgem os divórcios, as guerras,
por causa da demora. Mas a demora é de Deus ou a demora é minha? Uma reflexão que nós temos que fazer hoje. Porque se eu tivesse percebido logo o sinal que o meu próprio corpo estava dando, eu ia cuidar melhor da minha saúde antes do problema ficar maior. Mas depois que o problema estoura, então aí eu quero que Jesus corra e me atenda rápido e acabe logo com a minha dor, com o meu sofrimento. É assim ou não é? Frases de censura que estão no nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Como Marta, que tão amiga de Jesus que era, mandou um mensageiro até Jesus dizendo: Lázaro, meu irmão, a quem tu amas, está enfermo. Um dia de viagem, quando ele chegou lá, eu acredito que Lázaro já tinha morrido. Jesus mandou o recado de volta: avisa a Marta que eu estou indo. E demorou mais 2, quase 3 dias. Resumindo, quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. O que Marta falou para Jesus? Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh meu Deus, como nós somos, né? Jesus foi cuidar das coisas do reino lá do outro lado. E eu querendo que Jesus esteja aqui, rápido. E quando Jesus chega, Jesus, você veio para quê? Já é tarde. Da hora que eu falei até agora. Não te importas que meu irmão, a quem tu amas, morra? E é assim na nossa vida, igreja. Uma frase de censura que culpa a Deus de estar atrasado e esconde o que realmente é culpa em nós, de ter buscado como o recurso, em último lugar, o Deus que pode nos abençoar, que pode nos livrar, que pode nos ajudar. Esta noite nós possamos sair daqui com isso no nosso coração. O primeiro recurso é Deus. E eu não preciso usar esse recurso quando as coisas fogem do controle, não. Eu preciso usar esse recurso no meu dia a dia. Todos os dias eu preciso acordar e buscar a face do meu Deus e falar: Senhor, abençoe o meu dia, prospera o trabalho das minhas mãos, me livra de todo mal, me livra de acidente, me livra, Senhor, me leva e me traga na tua santa paz. Todos os dias, meu irmão, nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Todos os dias. E tem uma coisa aqui também que é bom observar, igreja. Os discípulos estavam cumprindo uma ordem do próprio Jesus. Por que então passaram por tempestades? Por que passaram um susto desses, né? Afinal, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus que deu a ordem: passemos para outra margem. Como explica isso, pastor? É um erro a gente achar que por estar fazendo a vontade de Deus, não vamos ter problemas na vida. Porque como nós já lemos em João 16:33, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus sofreu aflições. Os discípulos sofreram aflições. Por que nós não vamos sofrer aflições? Né? Vou para a igreja para que não aconteça nada comigo mais. Vou para a igreja para que eu não tenha mais falta de nada, não é isso? Eu vou dar o dízimo para que eu possa receber 100 vezes mais. Assim eu nunca vou ter um problema financeiro na minha vida. É assim ou não é? Eu vou fechar os olhos, fazer careta, fingir que eu estou adorando, para que as coisas fiquem bem para mim, meu irmão.
Apóstolo Paulo, um dos homens mais admirados da nossa igreja, da igreja na face da terra, passou muita tribulação na vida. Quantas cartas do apóstolo Paulo foram publicadas na Bíblia, estando ele em prisão? E um evangelho barato e fácil que está sendo pregado é: vem para cá que você não vai sofrer mais. Aceite Jesus que as coisas vão melhorar na sua vida, né? Dê o dízimo que você vai andar de carro novo e você vai comprar uma casa. Ei, meu irmão, fique esperto com o que está sendo pregado por aí. Não aceite nada além da palavra de Deus. Amém? Não aceite nada além dessa palavra. Tudo que vier a mais, tudo que vier fora do que está ensinando aqui, meu irmão, é de procedência maligna. Porque no mundo tereis aflições. Porém, se eu tenho Jesus como meu primeiro recurso, meu irmão, eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Bom, já estamos caminhando para o final aqui. Versículo 39 diz assim: levantando-se Jesus, quer dizer, finalmente ele acordou, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Meu irmão, gostaria de fazer um paralelo dessa tempestade com a tempestade que está lá em Mateus capítulo 14 e versículo 22 em diante. Abre comigo aí. Mateus Mateus 14, 22 ao 33, que diz assim, ó: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e ir à frente dele para outro lado. Primeiro, ele obrigou. Segundo, ele não estava no barco, ele mandou os discípulos ir à frente. Enquanto ele dispensava a multidão para casa. E tendo as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Ou seja, agora os discípulos estão passando por uma tempestade no meio da noite, sem Jesus no barco. Mas 25, já na alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Medo aqui é pavor, amém? É vontade de se enfiar em algum buraco. Esse é o medo que eles sentiram. Já não basta a tempestade, agora aparece um fantasma para tirar o Pedrão da linha. Aí Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: ei, tenham coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidas? Verso 32, logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No paralelo de uma tempestade na outra, eu vejo que Jesus obrigou eles a estar no barco. Eu vejo que Jesus não estava no barco com eles. Eu vejo uma tempestade terrível no meio da madrugada. Até uma pessoa muito experiente vai passar sufoco. Eu vejo Jesus vindo ao encontro deles andando sobre as águas.
E eles apavorados de medo, desesperados de medo. Por que Jesus não fez como ele fez na tempestade de Marcos, onde ele disse, assim que ele acordou: mar, cala-te, vento, cala-te, como está escrito aqui no verso 39. E levantando-se ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Por que Jesus primeiro não acalmou a tempestade para depois chamar Pedro até ele? Por que Jesus permitiu que Pedro viesse andando no meio da tempestade, sentindo o vento e sentindo mais pânico, mais pavor e mais medo de morrer ainda do que ele já estava? Por que, igreja? Porque às vezes o problema interno está maior do que o problema externo. Às vezes, igreja, nós estamos tão desesperados que perdemos a fé. Às vezes estamos tão desesperados que o pavor nos faz tomar decisões erradas. O medo de morrer nos faz tomar atitudes terríveis. Nós traímos a confiança de pessoas que nós amamos por causa do medo. Nós traímos a confiança de Deus por causa do medo. Nós fazemos coisas que não são da nossa índole fazer por causa do medo. Pastor, eu estava com medo dos meus filhos passar fome, então eu roubei. Eu estava com medo de ser agredido, então eu agredi, eu matei. E o medo e aquela coisa natural do ser humano, que é lutar pela vida, ele acaba tomando a decisão errada, porque o recurso que ele utilizou estava errado. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, conhece o meu e o seu coração. A forma com que a gente encara os problemas, igreja, define o chegar do outro lado ou não. Pessoas que passaram por problemas na vida, por tempestades, situações, uma perda, uma traição, um abuso, um trauma, e não conseguiram se restabelecer. Não conseguiram chegar do outro lado. E até hoje vivem enterrados no mesmo lugar onde a tempestade aconteceu. Eu me lembro que nasci no mesmo dia que meu avô. Minha mãe conta que no momento em que estava sendo comemorada a festa de aniversário do meu avô, ela sentiu as dores de parto, então ela foi correndo para o hospital e eu nasci, né? Moreninho lindo, danado. Chegou ao mundo, já era carequinha naquele tempo. E minha avózinha, a avó Isabel nunca deixou essa data passar em branco. Meu irmão, pensa no carinho que aquela senhorinha, aquela vozinha tinha comigo e tinha também com o esposo dela. Então todo ano tinha bolo, todo ano tinha quissuco, né? Lembra do quissuco? Todo ano tinha aquela geleia de quissuco misturado com maisena, esquentado no forno, jogava no copinho e aquilo era uma delícia, aquilo era uma maravilha. E a família se reunia, o quissuco tingia nossos dentes, todo mundo sorriso rosa, era lindo. Pensa no negócio bom, no negócio de Deus que inventaram foi o quissuco. E era bolo com quissuco para a família inteira, geleia, todo mundo se alegrava. E eu não via a hora de chegar o ano que vem para tomar quissuco de novo. Que gostoso. O problema é que chegou um belo dia que meu avô adoeceu e foi internado. E eu, chegando do trabalho,
Um dos meus tios me parou lá em cima ainda na rua, que a rua é uma descida, eu morava mais ou menos no meio da rua. Então eu estou descendo a rua e meu tio me para e fala assim: Rogério, o vô morreu. Eu me irritei na hora, eu falei: você é louco? Que brincadeira besta é essa, cara? E ele falou: Rogério, não é mentira, o vô morreu. Quando ele falou isso, uma lágrima desceu dos seus olhos e eu entendi que realmente o vô morreu, mas eu não queria acreditar naquilo. Eu entrei dentro de casa sem chão. Minha vontade era bater minha cabeça na parede. Minha vontade era esmurrar a porta, fazer qualquer coisa. Eu tinha vontade de fazer um monte de coisa que não era de mim. Resumindo, aquele trauma me prendeu durante muitos anos da vida. A partir dali eu parei de comemorar meus aniversários. A partir dali eu não gostava mais de ser felicitado pelo meu aniversário. E alguém chegava em mim no dia do meu aniversário para me dar parabéns e eu não esboçava sorriso, não esboçava reação. Porque aquilo me traumatizou a ponto de eu não conseguir atravessar para o outro lado. Quantos na igreja tiveram um trauma parecido e travaram sua vida no lugar do trauma? Quantos casais que não têm intimidade? É sério que eu vou falar agora. Quantos casais que não têm intimidade? Porque ela sofreu um abuso na infância. Ela não conseguiu atravessar para o outro lado. Por causa disso, ela se autocondena a não ter uma vida de intimidade com seu marido, condena o seu marido por ter que conviver com ela anos sem ter uma relação, a ponto de aquilo destruir o lar dela e ela ficar sem marido, entrar em depressão, porque não conseguiu atravessar aquela tempestade. Ei, meu irmão, urgente, precisamos priorizar a Deus. Quando eu entender que a vingança é do Senhor, eu não vou procurar me vingar, eu não vou sentir mais ódio. Eu vou continuar caminhando, as coisas aconteceram, aquilo me traumatizou, aquilo foi triste, aquilo me prejudicou, mas Jesus vai me ajudar a atravessar até o fim. Chegar do outro lado. E às vezes, igreja, nós estamos precisando do socorro do Senhor. Não é para acalmar o mar que lá fora está bravo, que está quase me afundando. Às vezes nós precisamos do Senhor para acalmar as nossas emoções. Mas nós estamos procurando um psicólogo para isso. Nós estamos procurando um psiquiatra, nós estamos procurando a bebida, os vícios, a droga, o prazer desenfreado, as noitadas. Nós estamos procurando tudo, menos o principal recurso que nós temos nas nossas vidas, que é Jesus. Espero que a igreja esteja entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Tem muita gente infeliz pelo que não tem, ao invés de ser feliz pelo que tem. Estou triste. Por quê? Porque eu só tenho arroz, feijão e bife. Rapaz, quantas pessoas estão passando fome nesse exato momento e você tem arroz, feijão e bife na sua mesa todos os dias? Seja feliz pelo que você tem, meu irmão. Continue atravessando o seu mar aí, com o recurso que Deus te deu. Acorde o mestre antes da tempestade chegar, cara. Porque aí ele vai passar com você e vocês vão atravessar juntos, em nome de Jesus. Deus nos conhece tão bem, que Ele sabe quando Ele precisa tratar primeiro o problemático, para depois tratar o problema em si. Primeiro Ele chamou Pedro, Pedro foi
precisou de ajuda de novo, ele estendeu a mão, levantou Pedro, depois ele entrou no barco, e só depois que ele tratou o problema de medo, de pavor dos discípulos, aí então ele deu uma ordem: acalma-te, mar. E o mar se acalmou. O maior recurso do cristão é Jesus. Seja qual for a tempestade, seja qual for o tamanho do seu barquinho, seja qual for a profundidade do mar, seja qual for a força do vento, meu irmão, se Jesus está no seu barco, e se Ele é o recurso que você escolheu usar, ei, meu irmão, não tenha medo, vá em paz, que você vai atravessar. Aleluias, você vai até o fim, você vai chegar, porque palavras do próprio Jesus, pode subir, a palavra do próprio Jesus foi: passamos para outra margem. A palavra do Senhor não volta vazia, meu irmão. Por que vocês estão preocupados? Versículo 40. Então lhes perguntou: por que estão tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Não vou abrir, mas Hebreus 11, capítulo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é o firme fundamento? É o chão sólido, é a estrutura. Pela fé eu sei que vai terminar tudo bem. Pela fé eu sei que vai dar certo, talvez não do jeito que eu queria que desse, mas eu sei que vai dar certo, aleluia. Eu posso chegar do outro lado todo ensopado, pastor. Eu posso chegar às vezes até com o dedinho quebrado, porque o remo bateu na minha mão. Eu posso chegar exausto, mas eu sei que eu vou chegar. Aleluias. Oh glória, Jesus é o seu primeiro recurso, meu irmão. De que forma você tem colocado Jesus no seu barco? Ei, de que forma você tem usado o recurso que é Jesus na sua vida? Você não tem fé, porque Hebreus 11 verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar, meu irmão. Aleluia. Para encerrar, versículo 41. E eles ficaram apavorados e diziam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Tem alguma coisa impossível para Deus, meu irmão? O que é um desemprego perto de um mar agitado, de um vento soprando? Ei, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Pode apagar as luzes da igreja. Esse é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse é Jesus que morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Esse é aquele que rasgou a cédula de dívida que era minha e sua, a cédula que era contrária a nós. Esse é aquele cujo castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é Jesus, o Filho de Deus, a pedra angular, a pedra de esquina, o nosso mestre. Fique de pé em nome de Jesus. Esse é o recurso principal das nossas vidas. Quem é esse? Esse é o primeiro recurso que eu vou usar antes de passar em qualquer adversidade da minha vida.
Quem é esse? Esse é o recurso que eu vou usar para me libertar do ódio, da mágoa, do trauma, da inveja, da doença, da tristeza, da cobiça, dos vícios. Esse é o recurso que eu vou colocar em primeiro lugar na minha vida, para me ajudar na educação dos meus filhos, para me ajudar no meu casamento, para me ajudar no meu trabalho, para me ajudar nas minhas finanças, nas minhas amizades. Quem é este? Esse é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz que o mundo não pode te oferecer, Ele tem. Ei, meu irmão, qual é o primeiro recurso que você está usando para passar pelas provações, pelas tempestades da vida? Nesta noite, esta palavra possa transformar a sua forma de agir diante das dificuldades, diante das adversidades. Ei, diante do problema, acorde Jesus em primeiro lugar. Não espere, não tente resolver da sua forma, não tente resolver do seu jeito. Ei, os seus recursos naturais são muito pequenos. O recurso infalível que você tem nas mãos é Jesus, aleluias. O único recurso infalível que você pode contar nesta noite é Jesus. Ei, não cometa suicídio, não abandone a sua casa. O vento balançou meu barco, não abandone a tua esposa. Essa não é a melhor solução. Não desista do teu filho. Esta não é a melhor solução. Não pare de lutar. Ah, meu Deus, aleluias. Será que eu vou perecer? Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. A crer que não estás me vendo. Aleluia. Que estás logo ali. Deus seja louvado, aleluias. Na proa do meu barco a dormir. Ah, Deus, o Senhor é tão bom conosco. Eu sei que não estou só. E já posso aleluia. Pela fé, pela fé. Só quem tem esse recurso vai cantar agora. Jesus está comigo. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Pode vir as ondas da tempestade, mas eu posso clamar, aleluia. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Ei, aleluia. Posso clamar. Oh, meu recurso, minha fortaleza, meu refúgio, minha fortaleza. Vem me ajudar, Senhor. Vem em meu favor, Senhor. Ó Senhor, olha as ondas, Pai. Olha o vento que eu estou passando. Oh Deus, mas eu sei, no fundo do meu coração eu sei que Tu estás comigo. Então posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Aleluia. Eu posso clamar. Mestre, Mestre, vem me ajudar.
Declare, igreja, declare, declare. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus. Acorda, mestre. Esse nome toda Vem nos ajudar, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Oh, aleluia, glória, glória. Jesus, O presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento e o mar se cala ao ouvir sua voz. Aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Aleluia. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe que eu não tenho interesse pessoal nesta palavra, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Quero pedir pela Tua igreja agora, pelas famílias, pelos pais de família, pelos maridos, pelas esposas, pelos funcionários, pelos patrões, pelas crianças, adolescentes da Tua casa. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós falamos alguma palavra de censura contra o Senhor. A demora em ter te procurado, Senhor, fez com que a demora do problema acontecesse. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Hoje eu entendo, Senhor, que mesmo te servindo eu vou passar por algumas provações. A diferença é que eu vou ter a Tua companhia. Eu peço a Tua bênção sobre cada família nesta hora. Eu peço solução para os problemas dos meus irmãos. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude a superar traumas nesta noite. Eu peço, meu Deus, que o Senhor ajude cada um de nós a resolver problemas da melhor forma possível. Eu peço que o Senhor nos ajude a chegar do outro lado, Pai, porque muitos estão querendo desistir, muitos estão querendo tirar a sua própria vida, muitos estão querendo morar na rua, muitos estão querendo abandonar suas casas, porque perderam a esperança. Mas nesta noite eu peço, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nos ajude, nos esforça, nos dê bom ânimo, nos dê inteligência, sabedoria, para sair dessa adversidade, para sair dessa tribulação, Senhor. Nos transforma através desta palavra, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Aleluias. Pode aplaudir e glorificar o Senhor.